Em meio a esse feriadão, eis você aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Terceiro feriadão no mês só, né? A gente já está até cansado, tanto feriadão. E o problema é a gente acostumar com ele, né? Aí quando ele vai faltar, a gente vai sentir aquele vazio, né? E não sei se você atentou, sendo este o derradeiro dia do mês de abril, 1/3 de 2023 já foi embora, bateu asas e voou, o que já permite a gente talvez fazer um ligeiro balanço. Como é que foi esse ano? O que sucedeu nele? Quais são as perspectivas? Foram bênçãos? Foram graças? Foram lutas? Foram batalhas? Foram tribulações? Estão sendo? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 a 11, embasarão a nossa reflexão nesta manhã. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos louvar o nome de Deus mais uma vez, lendo a sua bendita palavra, que diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11. Aí na tela está 3:11. Volta para o capítulo 1, Francisco. Não é este o capítulo, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amado Pai, tributamos uma vez mais louvor e adoração ao Senhor, e requeremos da tua parte que o Espírito Santo possa iluminar mentes e corações, para termos a compreensão espiritual necessária que a tua palavra nos propicia e aplicarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Abençoa-nos neste momento de meditação bíblica, para que ela venha alimentar a nossa alma tão necessitada do pão espiritual. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Quero ressaltar do texto lido esta expressão do verso 8, suportando com paciência os sofrimentos. Sofrer não é fácil, sofrer com paciência é um pouco mais difícil. Sofrer todo mundo sofre, em maior ou menor grau, por mais ou menos tempo. É inerente à nossa natureza humana. Negar isso é negar que somos humanos. Mas a questão não é só passar pelo sofrimento. O desafio cristão é exercitar a paciência,
a resignação, a tolerância. É até mesmo extrair lições destas realidades. O apóstolo Paulo deixa um testemunho pessoal muito impactante na abertura desta epístola, porque ele declara mesmo que a tribulação, o sofrimento, a dor, a aflição que ele passou, levou a desesperar da vida. Uma declaração forte, que a gente até é tentado a julgar a fé que este apóstolo revelava. Porque a gente sabe das aflições que as pessoas passam, mas como crentes em Cristo, passam de maneira assim, altaneira. E Paulo aqui confessa, faltou isso aqui, ó, um tantinho assim, para eu desesperar da vida. Há muita especulação a respeito disso. As duas principais é que ele padeceu uma enfermidade muito grande nesse momento da sua jornada missionária, e isso estava assim carcomendo a sua vida. Mas junto com isso, e isso é mais provável, a dose fortíssima de perseguição. Este homem estava vivendo o tempo inteiro debaixo da crítica, da calúnia, da difamação, da perseguição física. Prisioneiro aqui, julgado ali, maltratado não sei aonde, padecendo realidades que um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, ele vai dizer assim, num rol enorme de circunstâncias, incluindo chibatadas, lapidação, naufrágios. Então, assim, foi um tempo terrível para a vida do apóstolo e talvez até para a equipe missionária que estava com ele. Nada obstante, dentro deste quadro testemunhal, o apóstolo Paulo deixa um legado incrível, e que eu aqui queria chamar nesta manhã para a nossa reflexão de lições das aflições. Até rima, né? As aflições têm algo a nos ensinar? As aflições são pedagógicas? O que podemos extrair de tempos aflitivos, de horas atribuladas, de crises pelas quais nós temos passado na vida? Há algum valor nisso? Podemos agregar, acrescentar aos nossos dias, à nossa existência, algo substancial? Ou é uma circunstância que a gente passa, não vê a hora disso ser vencido para a gente novamente respirar e enxergar o colorido em redor de nós, porque a nebulosidade é muito forte. E aí a gente vai tentar aqui mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus e extrair algumas poucas lições, e talvez haja tantas outras, mas que o tempo nos permite agora comentá-las. A primeira delas é que as aflições nos ensinam a conhecer mais e mais o caráter de Deus. Incrível, né? As aflições nos ensinam a conhecer, a perceber, a apreender mais e mais o caráter de Deus. Esse Deus que é altíssimo, que é elevado, que é soberano, que é supremo, que tem uma excelsitude incrível, tudo parece longe da gente, mas que é apresentado no versículo 3, nestes termos: Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação. Não perdendo de vista a sua majestade e glória, a sua magnitude, e o culto até esse momento tem nos lembrado o poder, a eficiência, a eficácia do nosso Deus, mas nesse momento nós somos lembrados, pois é, esse Deus todo-poderoso é o Deus que se apieda de nós, é o Deus que se faz Pai, é o Deus que é Pai de misericórdia, ou seja, cuja sensibilidade se acha a flor da pele, se podemos dizer assim, e é o Deus que se preocupa em oferecer-nos um consolo que somente Ele pode nos dar. Davi no Salmo 40 afirma assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou. Este verbo é tremendo,
nesta passagem. Porque ele aponta exatamente a capacidade do Deus Altíssimo vir até nós. Ele habita o alto, o sublime, mas habita também com o aflito, com o compungido de coração. E é o mesmo Davi que passou pela prova de reconhecer a sua hedionda pecaminosidade, que vai declarar no Salmo de Confissão, Salmo 51, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Senhor se inclina para com o abatido, para com o aflito, para com o sofrido. E é no meio da tribulação que a gente percebe esta grandeza de Deus, que não perde em nada da sua glória, mas Ele se inclina para conosco. A lição, a realidade mais evidente disso é a própria vinda do Filho de Deus ao mundo. Realidade decidida antes da fundação do mundo, no conselho da Trindade, na aliança da redenção assim chamada, levou o Filho de Deus a assumir a nossa humanidade, a tornar-se o Emanuel, o Deus conosco, para vivenciar toda a nossa triste realidade. E é o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, que vai discorrer o alcance desta proximidade, dizendo que ele não jogou como usurpação de ser igual a Deus, porque o era, mas ele se esvaziou. O movimento kenótico, a kenosis do nosso Deus, de se esvaziar para assumir a nossa humanidade, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Identificação absoluta com a nossa triste realidade. E sabe, nos momentos de alegria, está indo tudo bem, quem sabe o desafio que eu deixei aqui ao início, de você fazer o balanço do primeiro terço desse ano, você ainda não percebeu dificuldades, o que não significa que elas não virão na frente, a gente nem se dá conta desta compaixão divina, desta misericórdia divina. Mas na aflição a gente percebe, porque não fora o nosso Deus que estivesse ao nosso lado, e nós teríamos sucumbido. Assim recita o Salmo 124. É na aflição que nós aprendemos, nós conhecemos mais e mais o caráter de Deus, que é compassivo, que é assaz benigno, que é companheiro da nossa absoluta caminhada junto dele. A segunda lição que nós queremos trazer a lume é que as aflições também nos ensinam a depositar a nossa fé exclusivamente no Senhor. Depositar a nossa fé, eu chamo a atenção sua para a expressão exclusivamente no Senhor. A gente tem dito reiteradas vezes que é muito difícil achar alguém que diga assim, eu não tenho fé. A pessoa mais alheia à religião, à espiritualidade, entrar num templo, nem pensar assistir um culto, jamais. Mas quando você aborda, diz, eu tenho fé, eu tenho fé. E aí a gente vai perquirir um pouquinho, vai mais a fundo para saber, ele tem fé sim, tem fé em tudo. O que significa ter fé em nada. Ele tem fé em qualquer coisa. E geralmente a sua fé é nele mesmo. Ele crê nele, né? Aliás, o nosso mundo em redor nos estimula muito a isto, né? Seja você mesmo, faça o que der na sua cabeça, faça o que o seu coração está mandando fazer. Esse é o tipo de fé introjetada, né? É a fé em nós mesmos, é uma fé embasada no nosso egocentrismo. E o apóstolo vai dizer assim, no meio daquela aflição terrível, que ele faz questão de frisar, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E no verso 9 ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos. E é notável esta declaração acerca do poder da ressurreição. Ainda no início deste mês, nós celebramos uma vez mais a Páscoa cristã, que tem o Calvário, mas tem a ressurreição, e ali enfatizar o poder da ressurreição. Só o nosso Deus traz vida dentre os mortos. E nós somos objetos dessa graça maravilhosa. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui? É que, de repente, a aflição, a dor, o pesar é tamanho que nós haveremos até de sucumbir. Morreremos. O que não significa que Deus não tem poder para nos ressuscitar. Aliás, como ele prometeu, sendo Jesus as primícias dos que morreram. Num eufemismo muito lindo, dos que dormem. Então assim, as aflições estão aí, as lutas, as tribulações. E talvez elas cheguem ao estertor da nossa capacidade. Não tem problema, continuamos crendo no Senhor, que é capaz de trazer vida dentre os mortos. Mas evidentemente que é muito mais do que isso. O Deus que nos consola, nos conforta pela sua grande compaixão, como vimos, e Ele vai realizar uma obra em nós. Então nós vamos aprender a confiar no Senhor. E este é o grande desafio da caminhada cristã. O aprendizado da confiança no Senhor. Porque tudo parece conspirar contra isso. O tempo inteiro nós estamos sendo instados a confiar em qualquer coisa, como dissemos. Em nós mesmos, em outrem, na nossa grande, alta tecnologia do momento, o avanço da ciência, as grandes medicações que agora curam o que antigamente matava. A gente só não vê que tem coisa nova que está matando também, né? E a gente começa a depositar a nossa confiança em tudo, menos no Senhor. Menos naquele que é o autor da vida. Menos daquele que é companheiro da nossa caminhada de aflição e que mesmo que ela chegue ao limite, Ele tem poder para nos ressuscitar. Esta é uma lição importante. Porque a cada dia, sim, nós podemos ser objetos de todos esses avanços, de todos esses conhecimentos, e aqui não está ninguém dizendo assim, despreze isso, ao contrário. Nossa visão é que isto é uma bênção de Deus, inclusive, mas não para nós perdermos o Deus da bênção. Tem muita gente querendo as bênçãos de Deus e excluindo o Deus das bênçãos. Que venham as chuvas de bênçãos do Senhor sobre o seu povo, nas mais variadas formas. Mas venham no bojo da companhia do Deus das bênçãos, em quem nós temos depositado exclusivamente a nossa confiança, a nossa fé. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Terceira lição, entre as lições das aflições, as aflições nos ensinam a orar mais fervorosamente. É um testemunho pessoal. Paulo está aqui na abertura desta epístola, declarando fatos que aconteceram com ele, e que até não eram do desconhecimento daquela gente que morava na região da Acaia, da Macedônia, vizinha da Grécia. Aquele povo sabia o que tinha acontecido do outro lado do mar Egeu com eles, mas ele quis apurar mais a mente deles a respeito destes acontecimentos, mas também instar com aqueles irmãos para que pudessem unir-se a eles. Eles pudessem se unir ao apóstolo por meio da oração. E eu acho notável esse pedido. Ele vem assim, quase que discretamente, né? Porque ele está exatamente dizendo, nós confiamos no Senhor. E o verso Deus vai nos livrar de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Como quem diz, nossa fé está posta no Senhor. E o verso 11 começa dizendo assim, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor.
Um dos grandes temas que se levantam na vida de oração é: se Deus sabe todas as coisas, por que a gente ora? O que a gente pede? O que a gente suplica? Por que a gente faz lista de oração? Por que nós temos reuniões de oração? Nossa igreja todos os dias tem uma reunião de oração, um culto de oração. Não tem dia que não tem um segmentado, um maior. Hoje mesmo, no final da tarde, temos um, né? E eu tenho certeza que as pessoas que habitualmente vêm a estes eventos já se indagaram a respeito disso, mas já resolveram isso, porque não deixaram de vir, né? Ainda estão trazendo outros, né? Deus sabe todas as coisas e faz conforme a sua vontade. Nossas orações não mudam a vontade de Deus, ao contrário, ao orarmos é que nós nos adequamos à vontade de Deus. Nada obstante, a nossa oração é tão importante, é necessária, e Deus requer que nós oremos, que nós supliquemos, que nós oremos no quadro das aflições. Aqui, especificamente, não estou falando da oração em geral. Pedimos pela nação, pedimos pelos enfermos, pedimos pelos encarcerados, suplicamos pelos obreiros, oramos, enfim. Os motivos são os mais variados. Estou aqui no foco da aflição, a importância da oração de cada um de nós, quiçá aqueles que estão padecendo de grandes aflições, ou nós que estamos próximos, orarmos, intercedermos, clamarmos. Olha os termos do apóstolo: ajudando-nos também vós. Vocês ajudam, vocês não atrapalham quando oram, vocês não incomodam a Deus quando intercede pelos aflitos. Deus não se sente incomodado porque de madrugada você ora, ou num determinado momento. Ore, orai sem cessar, supliquem, clamem a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas é incrível, porque é exatamente nestes quadros de dor, de aflição, de padecimento, que a gente é instado a orar mais fervorosamente. E aí, a gente faz o comparativo. Está tudo bem, está tudo bom. Nossas orações são protocolares, são rotineiras. Tem aquele momento que a gente ora, que a gente lê a palavra. Pelo menos eu espero que você esteja fazendo isso. Qualquer dúvida, pode nos procurar aqui que a gente tem orientação a dar. Mas quando a dor vem, a gente ora muito mais. A gente clama mais. E que bom que é assim. É claro que a gente não tem que fazer aquela oração: Senhor, manda mais aflições para a gente orar mais. Não precisa chegar nesse extremo. Mas quando elas vêm as aflições, nós naturalmente sabemos que por nós mesmos nada podemos, e que devemos clamar ao Senhor, e que devemos ser mais fervorosos, mais crentes devotados, mais assíduos ao trono da graça, sabedores que o Senhor vai trazer-nos o necessário alívio. Lições das aflições. Quem é o nosso Deus? Altíssimo Deus, mas misericordioso Senhor que se inclina para conosco. Há aflições que nos fazem crer no Senhor, esperar no Senhor, devotarmos-nos, confiarmos a Ele a nossa vida exclusivamente e orarmos fervorosamente. Agora, é interessantíssimo que na análise de Paulo, as suas próprias aflições, elas vieram ao encontro das necessidades dos outros, e essa é a derradeira lição que trazemos aqui. As aflições nos ensinam a consolar mais eficientemente aos outros. A consolar mais eficientemente aos outros. E é assim que Paulo diz no verso 4: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Está passando por uma aflição? Tá. Deus vai consolar o seu coração. Sabe por quê? Você vai se deparar com alguém ali na frente que também vai precisar de um consolo divino, e você vai ser o canal de bênção para ele. Então as suas lutas, as suas batalhas, elas não são exclusivas suas. E uma vez sanadas,
e uma vez tratadas, e uma vez vencidas, você está apto, está habilitado a ajudar a outra. Então há um ciclo muito interessante que se desenrola. E na medida em que ele vai sendo traçado, a gente vai se percebendo assim, nós somos contemplados com a consolação de Deus para consolar aos outros. Mas tem mais, que no verso 5, o apóstolo diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O sofrimento é grande, mas a consolação é maior. O rio caudaloso que traz a dor e a aflição sobre nós, ele se abre num grande mar de consolação, incomparavelmente maior. Então, às vezes a gente olha para a dor, para a luta e diz: como eu estou sofrendo. Não tem ninguém que está sofrendo mais do que eu, amém? Porque certamente sua consolação vai ser muito maior. E você vai ser um canal de bênção que você não imagina. Mas Paulo avança mais um pouquinho, que ele diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Essa é uma frase difícil. Porque ele não está aqui dizendo, olha, quando consolados, nós estamos aptos a consolar os outros. Não, ele está dizendo, no meio da nossa aflição, do nosso sofrimento, de alguma forma vocês estão sendo consolados. Na carta aos Filipenses, escrita da prisão que Paulo sofria justamente por pregar o evangelho, ele diz assim: eu quero cientificar-vos, irmãos, ou seja, eu quero dar ciência para vocês, que as coisas que têm nos acontecido têm contribuído para o progresso do evangelho, de tal sorte que as nossas cadeias em Cristo estão sendo conhecidas de toda a guarda pretoriana, e os demais irmãos estão se sentindo estimulados a pregar mais o evangelho. Ora, as coisas que estavam acontecendo com Paulo, quais eram? A prisão, estava detido, não podia pregar o evangelho pelas aldeias, pelas rabaldes, por onde ele passava, pelo caminho, não, estava preso. Ele dizia assim: estou pregando para a guarda pretoriana, uma guarda de elite, e os irmãos que estão soltos, estão ficando até com vergonha na cara de eu preso pregar, e eles passaram a pregar. Meus sofrimentos estão levando as pessoas a serem mais consoladas por Deus e estimuladas. A palavra consolo na Bíblia é interessante, ela tem a mesma raiz do paráclito, né? Do Espírito Santo, que é confortador, que é consolador e que é estimulador, que é motivador. Estão se sentindo motivadas. E é isso que Paulo está dizendo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, se nós somos confortados, muito mais conforto vocês terão. Então, não olhe para a dor, para a luta que você está vivenciando. O seu coração diz assim: que coisa horrível, terrível, como é que isso está sucedendo? Que fiz eu para merecer tal coisa? A gente sabe que é por graça, nunca é por mérito, coisíssima nenhuma, né? Mas a gente olha e diz assim: certamente isso será uma bênção na vida de tantas pessoas. O conforto, o consolo que o Senhor já está ministrando a mim vai ser bênção para quem a gente nem imagina que vai conhecer. Alguns anos atrás eu fui abordado por uma pessoa que ligou dizendo assim: pastora, minha esposa acabou de perder o bebê. Já estava a termo a gravidez e perdeu. E eu disse: vou ter que ir aí no hospital. E cheguei lá, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia que palavras dizer. Eu fiquei assim, orei, mas senti que a minha oração não estava satisfazendo a minha, imagina a dos outros, né? Até que Deus me deu uma lembrança. A irmã fulana, alguns anos atrás, também perdeu um bebê nas mesmas condições. E eu não tive dúvida, fui ao alcance dela. Disse: você poderia vir fazer uma visita para a irmãzinha que acabou? Vou sim, pastor. Já tinha passado muitos anos. E ali ficaram numa conversa longo tempo. Aquela pessoa que já havia passado por uma crise, por uma luta semelhante, foi uma bênção na vida de quem estava passando. E eu dificilmente poderia
consolar alguém assim. Nunca estive grávido e nem lá em casa a gente teve esse tipo de situação. Mas alguém que tinha passado por isso serviu de consolo. Muito mais eficiente assim é na vida. E nós precisamos olhar para as nossas lutas. Certamente eu tenho as minhas, você tem as suas. Que elas vão servir de um grande lastro para o exercício da nossa fé, para sermos bênção, para consolarmos mais eficientemente as pessoas. Lições das aflições. Talvez as aflições desse primeiro terço do ano. Talvez algumas que já vêm de mais tempo. Algumas que advirão. Elas são preciosas. Elas são importantes. E elas resultam em crescimento espiritual para nós. Em glória e honra ao nosso Deus. Que assim o seja. Amém. Assim o queremos, ó Deus. Seguir o nosso caminho. Sem temer a nada. Senão o temor do Senhor. Que se reveste em uma vida sábia. Centrada na comunhão com o Senhor e na Tua palavra. Estamos confiando no Senhor. Estamos protegidos no Seu amor. E assim, ó Deus, mesmo em meio a aflições, seguimos firmes. Seguimos, ó Deus, altaneiramente na Tua presença. Despede-nos com a Tua paz e com a Tua bênção para esta semana entrante, um novo período do ano, que seja coroado, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua bênção. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infindo do Pai, as consolações do Espírito sejam sobre vós, convosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.